Bom dia! Estamos de volta com o nosso devocional Florescer, hoje número 275. Estamos trabalhando com o tema A Vida Cristã Autêntica, baseado no livro de Isaías. E hoje o nosso tema é Ele veio para libertar os cativos. E nós vamos estudar então durante esta semana Isaías capítulo 61. Se você quiser fazer a leitura em casa, você pode aproveitar e fazer a leitura. Então, nós vamos acompanhar esse ministério glorioso do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, baseado nesse tema. Ele veio para libertar os cativos. Isaías, né, como nós vimos, registrou a doença de Ezequias e a sua luta contra a soberba e também o futuro crescimento da Babilônia. Nem os melhores reis foram perfeitos, ou os mais nobres foram os santos, e nem mesmo os mais humildes ficaram imunes, então, à soberba. Nenhum de nós está livre de viver num cativeiro de orgulho e soberba. Eu acredito que esse seja um dos maiores pecados que o nosso coração agasalha. Eu acho que quase todas as coisas que acontecem na nossa vida, elas têm a pitada, né? A influência do orgulho, até porque nós já aprendemos em algum devocional anterior que o primeiro princípio do reino das trevas é o orgulho, e é ele que gera todos os outros princípios ou todos os outros pecados que entram no coração humano, e Deus então trabalha para retirar então o orgulho, a rebeldia, a desobediência, o espírito de independência, que são os piores então cativeiros aonde o nosso coração pode se encontrar, e isso então mina uma vida cristã autêntica, frutífera e abundante. Então, nós vamos continuar falando a respeito, então, de como nós podemos encontrar a nossa liberdade em Cristo, seja qual for a realidade em nossa vida. Temos de aprender, né, a viver e a caminhar em liberdade, a liberdade que Cristo nos deu, independente de todas as pessoas que nós conhecemos. É muito importante, às vezes nós não sabemos usar a liberdade que nós temos e usamos de maneira a prejudicar a nossa própria vida, mas nós podemos aprender então a caminhar na liberdade que Cristo nos deu. Conhecemos a liberdade, conhecemos a verdade que é Cristo, e é essa verdade que é Cristo que nos liberta. Mas temos que cuidar para não deixar com o nosso coração entre em cativeiros e então comece a trazer trevas, confusão na nossa vida espiritual. Isaías capítulo 61 é o que nós vamos estudar durante essa semana. Ele diz assim: o Espírito do Senhor Deus está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar as boas novas aos quebrantados. Enviou-me a curar os quebrantados de coração e proclamar a libertação aos cativos e pôr em liberdade, então, os algemados. E ele tem um outro texto que fala assim: que ele me ungiu para pregar boas novas aos mansos. Precisamos reconhecer, primeiramente, que nós precisamos de um Salvador, alguém que continue nos salvando, embora precisamos ser salvos, né? Da separação eterna de Deus, que nós já falamos a respeito disso, que céu é viver eternamente na presença de Deus, usufruindo da presença de Deus. Mas o inferno é viver eternamente separado de Deus em tormento eterno. Nós vamos então falar só uma vez: Cristo continua a sua obra de salvação em nós. Ele nos salvou, mas ele continua nos salvando, nos libertando por toda a nossa vida.
nós vamos então experimentando a salvação e a libertação que Cristo nos dá. No livro de Isaías, também no capítulo 40, no versículo 1 diz assim: Consolai, consolai o meu povo, diz o vosso Deus. Falai ao coração de Jerusalém, bradai-lhe que já é fim do tempo da sua milícia ou da sua guerra, que a sua iniquidade já está perdoada e que já recebeu em dobro das mãos do Senhor por todos os seus pecados. Então nós temos aqui algo muito importante. Isaías inicia então um novo tempo. O profeta fala do tempo em que o cativeiro então acabaria. Israel então seria consolado por Deus. É restaurada para o seu propósito inicial. Eu amo a maneira como Deus muda o seu tom, né? Depois de apontar os pecados miseráveis do povo e declarar o seu castigo, em Isaías, nesse versículo, ele revela então um novo tema. Ele muda: o cativeiro passou, seus pecados estão perdoados. Então ele pede ao profeta: consolai, consolai o meu povo, diz o vosso Deus. Então esse é o versículo seguinte, fala assim: declare a minha benignidade, falai sobre a minha bondade. O Senhor nosso Deus, ele é fiel, e ele é fiel em todas as circunstâncias. E eu gosto de pensar que o amor de Deus, ele tem dois lados, o lado firme e o lado suave. Então, a palavra de Deus é clara em falar que aquele que ama, disciplina, aquele que ama, corrige. Então, muitas vezes, aqueles que não corrigem, que não disciplinam os seus filhos, estão demonstrando que não os amam. Mas nosso Deus fala que eu amo, disciplino e corrijo, porque eu amo o meu filho. Então aqui nós temos vendo que Deus é fiel para disciplinar e como nós podemos aprender, né? Muitas vezes preso na rebelião, como esse povo estava na rebelião, na incredulidade, na rebeldia, no orgulho, né? Como que Deus tratou eles no meio do cativeiro e agora ele está dizendo que ele é misericordioso e que ele vai trazer o consolo, né? Quantas vezes os pais geralmente têm que disciplinar, mas também depois têm que conversar e tem que dar o consolo, né, para os seus filhos. Deus escolheu o livro de Isaías como um tratado sobre o cativeiro para registrar algumas das mais marcantes também profecias sobre Cristo em todo o Antigo Testamento, num livro em que Deus profetizou aos homens a opressão estrangeira, mas ele também apresentou o libertador. Então, enquanto o povo estava vivendo naquele cativeiro, entrava e saía de cativeiro por causa do pecado, do orgulho, da rebeldia, da iniquidade, da idolatria, da incredulidade. Enquanto eles viviam em cativeiro, eles sabiam que eles tinham a necessidade de um Salvador. E aí Deus traz então as profecias a respeito do libertador que viria. E não os tiraria apenas de um cativeiro físico, mas do cativeiro espiritual e emocional que muitos deles viviam. Então, Isaías 61, de 1 a 4, como nós já lemos, revela o ministério glorioso do nosso Salvador, Jesus Cristo, nosso libertador. Primeiro, ele mostra que nesse texto, muito importante, que Deus ouve o clamor dos oprimidos. Ele ouve até mesmo o clamor daqueles cuja opressão ou cativeiro onde se encontram é o resultado do seu pecado e da sua rebeldia. Deus ouve o clamor dos oprimidos, mesmo que eles tenham se colocado debaixo desta opressão. Deus escreve lá em Isaías 61, de 1 a 4, então a resposta, né, esse capítulo, ele é a resposta aos cativos que ele previu ao tratar a rebelião de Judá.
ele avisou através dos profetas de como eles deveriam proceder, mas no obstinado coração deles não decidiu ouvir a voz de Deus e por isso viveram então nesse tempo de cativeiro. Então Deus conhece intimamente as aflições e os sofrimentos que resultam da escravidão, seja em qual âmbito ou área da nossa vida. Ele também tem a cura, que ele fala. Ele tem a cura enquanto o sol nascer pela manhã. Deus em Cristo Jesus continua oferecendo para nós a cura e a liberdade para nós como seus filhos e para aqueles que querem tornar-se seus filhos, aqueles que estão presos em algum tipo de cativeiro. As palavras de libertação de Deus em Isaías 61, de 1 a 4, são maravilhosas e perfeitas para nós, né? Então ele veio, foi enviado para curar os quebrantados de coração, a proclamar a libertação aos cativos e pôr em liberdade os algemados. Então, se aplicarmos não somente esse texto, né, esta promessa, não é aplicada somente aos israelitas, mas também a nós. E elas continuam a ser aplicadas enquanto Deus olhar do alto do seu santuário para a terra e ouvir os gemidos dos seus prisioneiros. Deus cumpre, então, Isaías 61, de 1 a 4, lá em Lucas 4, né, 14, 21, que nós já lemos, como vimos, Jesus citou Isaías 61 como se fosse a sua carta de direitos pessoais, de exatamente fazer isso, libertar os cativos. Em ambos os textos nos contam como Cristo Jesus se tornaria poderoso pela ação do Espírito Santo. 2 Coríntios 3,17 nos diz assim, torna, né, essa verdade vital para nós quando ele diz, aonde está o Espírito de Deus, aí há liberdade. O ministério de Cristo é o ministério do coração. Cristo veio para restaurar os contritos de coração e proclamar a liberdade aos cativos, abertura às prisões aos presos e consolar todos os tristes de coração, aqueles que choram e aqueles que têm o espírito angustiado. Que tipo de dor você está vivendo, sentindo hoje? Que tipo de cativeiro você está vivendo hoje? Que tipo de opressão? É do vício? São das mentiras? É a escravidão sexual? É o pecado sexual? É o adultério? É o desânimo? É a solidão? É a insatisfação? O ódio? O rancor? A armadura? Eu não sei. Mas de uma coisa eu estou dizendo para você: Jesus veio para curar e para nos libertar de todo tipo de cativeiro e todo tipo de opressão. Quero que você saiba que Cristo veio para libertar os cativos, não importa qual seja o tipo de escravidão que você viva. Ele veio para curar os quebrantados de coração, não importa o que tenha quebrado seu coração. Ele veio para abrir os olhos dos cegos, não importa o que tenha cegado você. Então, é muito importante que você entenda e aceite que você precisa de um Salvador e de um Libertador. E Jesus, ele veio exatamente para isso. E amanhã nós vamos aprender como podemos encontrar a nossa liberdade dele e quais são os passos que nós precisamos dar. Que Deus abençoe você nesse dia e até amanhã com o nosso devocional Florescer.